Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Nesta noite tão especial de domingo, culto de adoração, louvor a Deus, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos no primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29, e você, querido internauta, pode nos acompanhar pegando a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 29, eu estarei lendo a partir do versículo 6 até o versículo 9, 6 a 9, se os irmãos puderem ficar com as Bíblias abertas, eu agradeço. Então Aquis chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até ao dia de hoje. Porém, aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: porém, que fiz eu? O que achaste no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade, aos meus olhos, és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Queridos irmãos, o texto em apreço que acabamos de ler tem um contexto muito rico diante da história de Davi, e eu gostaria de compartilhar uma mensagem com os irmãos, com a permissão de Deus e a graça dele, trazendo o título: quando eu quero e Deus não quer. Diga comigo: quando eu quero e Deus não quer. Irmãos, se tem uma coisa difícil de fazer, é tomar decisões. Existem decisões triviais da vida, comuns, que tomamos a qualquer momento e qualquer circunstância. Mas existem decisões que elas precisam serem bem pensadas, orientadas, fundamentadas. E nós, como cristãos, dependemos muito de Deus, pois toda decisão tem uma consequência. E nós estamos aqui diante de um texto que traz uma narrativa da história de Davi, em que ele está servindo ao rei dos filisteus há 1 ano e 4 meses na cidade de Ziclag, e chegou o momento que os filisteus travaram a batalha contra os israelitas, e eles partiram até o campo de Afeque, junto de Jezreel, onde está acampados os israelitas do outro lado, e Davi subiu com seus 600 homens, e ele fazia parte da guarda pessoal do rei dos filisteus. E quando ele chegou lá, os soldados olharam para Davi, os príncipes, e de imediato eles trouxeram uma canção que foi cantada na adolescência de Davi. Davi, ele entra no cenário histórico a partir do capítulo 16 do livro de Samuel.
Ainda que no capítulo 12 Deus já tenha decidido que ele seria o escolhido antes dele nascer. E no capítulo 16 ele é ungido para ser o rei de Israel. Ele tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Ele foi ungido pelo sacerdote Samuel, e só no momento certo Deus o encaixou na linhagem real. Davi era um plebeu da família simples. O pai dele era pastor de ovelhas, ele tomava conta das ovelhas. A linhagem real, a dinastia, foi inaugurada em Israel pelo rei Saul. Saul tem um filho chamado Jonatas, tem outros que serão os seus sucessores. Porém, Deus não se agradou de Saul, porque Saul era um homem que não contava com Deus nas suas decisões. Nós vamos encontrar que quando Saul vai fazer a primeira peleja, ele fica aguardando o sacerdote, esperando, o sacerdote não chega, ele decide sacrificar. Isso não competia a ele, porque ele não era sacerdote. O sacerdote chegou e disse: hoje Deus ia confirmar o teu reino para sempre, mas por conta da tua precipitação será tirado e entregue a outro, melhor do que tu. Aquela decisão, a gente vê no capítulo seguinte, Saul trava outra batalha, e naquele momento, ele diz: tragam a arca de Deus para o campo de batalha. A arca representava a presença de Deus. Quando os homens iam para a batalha, que colocava a arca na frente, os soldados estavam estimulados, porque Deus estaria com eles. Aí o texto sagrado diz: e vendo Saul, o exército dos inimigos, disse: abandona a arca. A única vez que Saul busca a arca, ele rejeita a arca. Tomou uma decisão, é como quem diz: não vou precisar contar com Deus nessa. As decisões que tomamos são muito importantes quando elas são feitas embasadas na vontade de Deus. E Deus escolhe Davi, porque Davi tem um coração dependente de Deus. É um moço que sabe escolher dentro da vontade de Deus. E quando eu quero e Deus não quer, e pode ser o contrário, e quando Deus quer e eu não quero, que aconteceu com Jonas. Deus queria que ele fosse para Nínive, e Jonas não queria ir, embora que Deus disse: você vai para onde eu quero, e não para onde você quer ir. Que existem essas questões na vida, e Deus escolhe então a Davi, e Davi precisa entrar na família real, para poder alcançar o trono, mas ele é da família dos plebeus. Que Deus faz? Permite que os filisteus ataquem Israel, trava-se uma batalha, e eles querem decidir com 2 heróis no campo de batalha. E os filisteus têm uma arma secreta, que é um gigante Golias. E 40 dias de afronta, chega Davi, muito confiante em Deus, cheio de fé, parte para cima, derruba o gigante. E aí está o segredo de Deus, porque durante 40 dias não aparecia ninguém com a ousadia para enfrentar o gigante. Não havia um soldado decidido ali, não havia um homem no exército de Saul com a capacidade de dizer: eu vou. Então o rei disse: o que faço? Talvez seus conselheiros dissem: meu senhor, faça propostas. Primeira proposta: o homem que lutar com esse gigante, eu vou remover os impostos da sua casa. Uma grande proposta, não apareceu o candidato. Segunda proposta: eu vou acumular de riquezas, não apareceu ninguém. Última proposta: quem lutar, casa com a filha do rei. Sai da vida de plebeu para entrar na família real. Então Deus se utiliza desse gigante para mudar a sorte de Davi e encaminhá-lo para o trono, porque Deus tem seus caminhos e meios de agir na vida daqueles que lhe servem e dependem dele. E Deus foi conduzindo, Davi derrubou o gigante.
Quando ele derrubou o gigante, irmãos, ele se tornou um herói de guerra, ficou famoso, foi morar agora com o rei, se tornou músico do rei, recebeu o cargo de capitão no exército do rei, muito jovem, e cada vez que ele saía para a batalha, a Bíblia dizia, o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele. Um dia, quando ele voltava, no capítulo 18 do livro, diz que as mulheres fizeram uma música para Davi. E essa música, ela soou com empolgação nas ruas, uma música para Davi. E essa música, ela vai ser entoada com muita empolgação aos ouvidos de Davi e daquela multidão. Está aqui no capítulo 18, versículo 7, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente, diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Essa música fez tanto sucesso, que ela atravessou as fronteiras e chegou na terra dos filisteus. Ela será citada 2 vezes pela boca dos filisteus. Quer dizer, não havia rádio, não havia internet, mas saía de boca em boca. Todo mundo cantava essa música e ela chegou na terra dos filisteus. E Davi está muito bem, só que agora o rei começou a ficar com ciúmes dele, com inveja dele. E o rei decidiu matar Davi. Tentou atravessá-lo mais de uma vez com a lança, não deu certo, ele teve que fugir. E agora, o preferido do povo era objeto de ódio do rei Saul. E Davi precisava tomar decisões, impulsionado pela perseguição e uma ameaça que mandou os soldados buscá-lo em casa. A sua esposa disse, meu pai, a filha do rei, que ele casou, disse, mandou te buscar, vão te matar esta noite. Colocou uma estátua debaixo do lençol e ele fugiu pela janela. Teve que tomar uma decisão rápida, emergencial. Fugiu. E quando Davi foge, a Bíblia diz que ele vai até o sacerdote e segue em frente e entra na terra dos filisteus. Desesperado, sem saber para onde ir naquele momento, ele foi parar na terra dos filisteus, do povo que ele tinha matado os gigantes. E quando ele chegou lá, ele ficou sem saída, então ele decidiu passar por louco para não matá-lo. Chegou na porta da cidade dos filisteus e se fez de louco, começou a babar, perdeu os sentidos, e de dentro os filisteus olharam, diz o capítulo 21, versículo 11. Porém os servos de Aquis lhe disseram, este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Ele trouxe à tona a canção que era cantada para Davi. Davi passou pela terra dos filisteus, chegou do outro lado na caverna, e aí começa uma nova história para Davi. Quando ele estava na caverna, o capítulo 22 diz que 400 homens, falidos, desgostosos, indignados com o governo de Saul, que trouxe falência de muita gente, um imposto pesado, e se uniram a Davi naquela caverna. E quando aqueles homens chegaram para Davi, ele começou a liderar e levantar o ânimo daqueles homens e a conduzir e fazer deles seus soldados. Ele tomou uma decisão no meio da crise, do desespero. Aqueles homens falidos, desgostosos, ele se apropria e começa a trabalhar com eles, formando um grande exército. E de 400 ele vai para 600, a Bíblia diz. E o texto no capítulo 23
do livro de 1 Samuel, capítulo 23, nos mostra que Davi recebeu a notícia que os filisteus atacaram a cidade de Keila e ele tem 400 homens consigo. E o versículo 2 diz assim: consultou Davi ao Senhor. Consultou Davi ao Senhor. Ele tem 400 homens. A cidade de Keila, que é israelita, está sendo atacada. Ele está sendo perseguido pelo rei, mas ao saber que o seu povo está debaixo de ameaça, ele: será que eu devo ir lá livrar esse povo? Estou tão perto aqui acampado com meus homens. O que devo fazer? Foi consultar ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus. Versículo 2 do capítulo 23. Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Consultou o Senhor. Essa era uma decisão que ele precisava seguir, mas debaixo da orientação de Deus. E o texto nos diz que quando Davi chegou lá, que ele viu a multidão. Versículo 4, mais uma vez, acompanhe comigo. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Quando ele viu o armamento, disse: será que dá para mim mesmo? Consultou ao Senhor, o Senhor disse: pode ir, que eu estou com você. Essa decisão é minha, não é sua, é minha. E ele partiu. Quando ele estava dentro da cidade de Keila, chegou a notícia: Saul está vindo com os homens, vai cercar a cidade, e os homens de Keila vão te entregar a Saul, para que ele não destrua a cidade. Quando Davi acabou de livrar das mãos dos filisteus, está sendo cercado pelo rei Saul. O que fazer nesse momento angustiante? Consulta ao Senhor. Decisões debaixo da vontade de Deus faz toda a diferença. E o versículo 10 diz assim: orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. E Deus disse: ele vem. A partir de agora, Deus não precisa dizer: fuja, meu filho, porque a resposta de Deus é clara. Se ele vem, bate retirada. Então Davi não consulta mais, foge para o deserto com seus homens, porque a resposta de Deus foi clara para ele: vai te entregar sim. Agora essa decisão está com você a partir da minha resposta. E ele partiu em retirada. Irmãos, e ele foi então o rei dos filisteus e pediu apoio para morar entre os filisteus, para Saul não continuar perseguindo a sua pessoa. E o rei dos filisteus disse: tudo bem, eu vou lhe dar uma cidade para você tomar conta. E ele entregou a cidade de Ziclag a Davi. Entregou a cidade de Ziclag a Davi. E Davi passou a morar lá com seus homens e vai morar 1 ano e 4 meses nesta cidade. E a Bíblia diz que Davi estava com os seus homens perto de Jezreel, quando do Carmelo, ele sentiu fome e seus homens estavam protegendo os pastores de Nabal, um homem rico daquela região, casado com uma bela mulher chamada Abigail.
E Davi mandou pedir comida àquele homem. E ele disse: o que eu tenho com o filho de Jessé e seus homens, esses fugitivos? Não vou dar nada para eles do que é meu. E Davi mandou avisar: saiba que eu andei protegendo seus homens aqui. Quando Davi recebeu a notícia, ele disse: olha, nós vamos lá e vamos matar todos os homens, mulheres e crianças. Não vai escapar ninguém da casa de Nabal. Partiu para a fazenda de Nabal. Quando ele ia, um dos servos de Nabal, ouvindo essa conversa, partiu e disse à esposa dele, Abigail. A mulher veio ao encontro de Davi, trouxe comida, trouxe tudo e disse: perdoe o meu esposo, que ele está agindo como louco. E não faças tal coisa, para quando o Senhor for o rei de Israel, não se diga que tem essa mancha no seu currículo. Essa sua decisão hoje de matar todo mundo mancha o seu futuro. Não tome essa decisão hoje. E com aquele conselho da mulher, o capítulo 25, versículos 32, Davi diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Versículo 34, porque tão certo como vive o Senhor Deus, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. O que Davi entendeu? Que aquele conselho daquela mulher era a orientação de Deus para mudar aquela decisão dele. Ele entendeu que aquilo estava um sinal muito claro que Deus estava orientando aquela sua decisão. Irmãos, se nós tivermos essa percepção através do Espírito que Davi tinha, de ouvir a voz de Deus, que às vezes se espera só no campo da profecia, de uma revelação sobrenatural, e aqui a mulher que trouxe um conselho, e ele entendeu que Deus estava lhe dando uma direção certa, e Deus o recompensou por isso. E ele voltou para Ziclag, que Saul está lhe perseguindo. O capítulo 27, versículo 5, disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me um lugar numa das cidades da terra, para que ali eu habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis naquela cidade, a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertencia aos reis de Judá até os dias de hoje, diz o escritor. Irmãos, Davi começou a servir o rei dos filisteus, está longe de Saul, está longe da sua terra, está vivendo como um exilado, expatriado, longe da sua pátria, longe da sua terra, servindo a quem? Ao rei do povo, que eram os seus inimigos, do qual ele matou um gigante. Mas Davi carrega consigo uma profecia, uma promessa da parte de Deus, que ele será o rei de Israel. Deus abriu as portas, colocou ele na linhagem real, e agora Davi está administrando uma pequena cidade na terra dos filisteus. Como Deus vai desfazer todo esse embaraço na vida de Davi e levá-lo até Israel? E ele está servindo ao rei dos filisteus com muita fidelidade, integridade de coração, de sorte que o rei dos filisteus já começou a comemorar a vida de Davi entre eles. Capítulo 27, versículo 12. Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo,
aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Davi tomou uma decisão de estar entre os filisteus, e os filisteus, agora o rei está contente, está realizado com a fidelidade de Davi, porque ele é o guarda-costa pessoal do rei, protege a região sul dos grandes ataques e é registrado como Davi vem defendendo a região sul da invasão dos amalequitas, dos outros povos, protegendo qualquer invasão da Filístia. Os filisteus estão comemorando. Porém, capítulo 28 mostra que os filisteus decidem atacar Israel. Quando eles decidem atacar Israel, o rei Saul vai buscar o Senhor. Mas a sua busca é uma busca superficial. Por que dizemos isso? Que o livro das Crônicas vai registrar que ele não buscou ao Senhor de coração. E ele buscou por sonhos, por Urim, por Tumim, por profecia, e Deus não falou. Então Saul tomou uma decisão errada. Foi buscar uma feiticeira, uma necromante. E a Bíblia diz, pelo que Saul não buscou o Senhor, mas buscou uma necromante, Deus o puniu. Está lá no livro das Crônicas. As decisões de Saul são antagônicas em relação à de Davi. Davi, em todas as instâncias, está dependendo do Senhor. E os filisteus partem para a guerra contra Israel. Está agora montado o campo de batalha. E Davi, como ele é servo do rei Aquis dos filisteus, ele vai se unir a Aquis para lutar contra quem? Israel. Davi, como foi fiel, até aquele momento estava sendo disposto a lutar contra Israel, o seu povo. E ele partiu para o campo de batalha, e o capítulo 29 mostra que Davi foi ao lado do rei com os seus 600 homens. Quando ele chegou lá, preparado para lutar contra os israelitas, decidido servir o rei dos filisteus, e essa viagem são 3 dias, de Ziclag até a fronteira do campo de batalha, em Afeque. Os príncipes dos filisteus olharam assim e se lembraram da canção. Versículo 5, não é este aquele Davi, de quem uns ou outros respondiam, 29:5, nas danças dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, é ele mesmo. Então Aquis chamou a Davi, lhe disse, tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje, porém, aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Davi está decidido a ir. A Bíblia não mostra que Davi tenha perguntado, Deus, eu vou nessa peleja? Deus, eu vou lutar contra os israelitas? Não fez essa pergunta. E certamente que ele não faria essa oração, porque era contra Israel, o seu povo. E por conta da fidelidade, do exílio, Davi estava disposto a lutar contra Saul. Mas Deus disse que ele seria rei do modo de Deus. Deus o encaixou na linhagem real,
está debaixo de perseguição, mas já está atrelada à linhagem real. E Deus tem seus meios de agir, e nós precisamos saber quando é que eu quero e Deus não quer. Que Davi queria ir para essa peleja contra Israel, mas Deus não queria. E aqui é interessante, porque o rei disse: volta. Versículo 8, então Davi disse a Aquis: porém, que fiz eu? O que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade, aos meus olhos, és bom como um anjo de Deus. Porém, aos príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Levante-se logo cedo e volte para Ziclag. Volte. Quando eu quero e Deus não quer. Deus falou com Davi com as bobureiras, a Bíblia diz. Deus falou com Davi por meio de uma mulher. Deus falou com Davi por meio do profeta. Deus falou por meio dos sacerdotes. E agora Deus fala por meio do silêncio. E Davi volta. E porque Deus não permite que os filisteus tomem graça nesse momento, e Davi vá para a peleja com eles. Enquanto Davi fez essa jornada de 3 dias, até o campo dos filisteus, ele deixou na cidade de Ziclag sua esposa, seus filhos e filhas e todos os homens. Enquanto os filisteus saíram das cidades filisteias e foram para o campo de batalha, os amalequitas se uniram com outros povos e atacaram a cidade de Ziclag. A região sul toda daquela região foi atacada, tocaram fogo na cidade e levaram todo mundo como escravos. E Davi não está sabendo de nada, ele está no campo de batalha, querendo participar de uma guerra, mas Deus não quer que ele vá, porque Deus tem algo maior para tratar com ele dentro de casa. Quando eu quero e Deus não quer, e ele vai voltando, ele queria: o que foi que eu fiz? Me deixe ir. Está querendo ir, mas não é para ir, não é o momento. Irmãos, se Davi fosse para aquela peleja, ele nunca seria rei de Israel, seria odiado pelos israelitas para sempre. Nunca seria rei de Israel. Se ele fosse para aquela peleja, ele teria perdido esposas, filhos e umas cidades. E agora Deus dá um não para Davi por meio dos filisteus, e ele volta frustrado. E essa frustração é para o seu bem. Porque quando eu quero e Deus não quer, é porque Ele tem algo melhor para me dar e influenciar a minha decisão. E Davi voltou. Quando chegou lá, a Bíblia diz no capítulo 30, sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. E a esta ferido e queimado. Já tinham ferido a cidade e tocado fogo. Levaram mulheres, crianças, e o desespero tomou conta. E os homens de Davi disseram: você é o culpado, nós perdemos os nossos filhos, os nossos bens. Ficaram indignados com Davi. O que fazer nesta hora? Consultar o Senhor. Quando eu quero e Deus não quer. E o capítulo 30, versículo 8 diz: então consultou Davi ao Senhor, dizendo:
Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Com a orientação de Deus, tudo fica mais fácil. Com a direção de Deus, tudo fica melhor. As nossas decisões, fundamentadas na direção de Deus, tudo dá certo. E a Bíblia diz, versículo 18 do capítulo 30, assim Davi salvou tudo quanto havia tomado, os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. E agora voltar para Ziclag. Ziclag está queimada. O resultado: os filisteus irão matar Saul, Jonatas e a família. Davi vai chegar em Ziclag, a cidade queimada, não dá mais para habitar. Para onde Davi volta? Para Judá. Quando chega em Judá, aqui o nosso rei, os homens vão consagrá-lo e ele será o novo rei de Israel. Porque aquela decisão, debaixo da orientação de Deus, foi a mais feliz para Davi. Quando Deus disse não para Davi por meio dos filisteus, é porque queria que ele não perdesse a família e não perdesse o trono que Deus havia determinado para ele. Porque Deus havia preparado algo melhor para Davi. E quando Deus permitiu os amalequitas queimar Ziclag, é porque a morada de Davi não será mais em Ziclag, mas em Israel, em Jerusalém. Deus tem sempre o melhor para nós. Que possamos buscar a orientação dele nas nossas decisões, para que ele nos conduza, nos dê a percepção por onde seguirmos, e quando ele silenciar, entenda também como a direção da parte dele, pois ele tem sempre o melhor para todos nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.